Craque. Aliás, tem isso também, tem apelo para falar de determinados clubes aqui também. Você quer ficar no chororô danado. Rapaz, aqui não tá 100%. Mas joga muito. Joga muito. Não joga muito. Mas não joga agora. Exatamente, não joga agora. Para que forçar a barra, inclusive, né? Porque é contra o Ituano. Não precisa. Não sei, Pode ser não. contra o São Paulo. Porque é contra o Ituano. Outro jogo você atuaria. Não. Se fosse o São Paulo agora, ele atuaria. Se fosse o quê? Um clássico nas quartas, você acha que ele entraria? Entraria. Não o tempo todo. Talvez eu não sei. Parece que não. A não ser que não tenha condições mesmo. Eu acho que não. Eu acho que a questão para esse fim de semana, de fato, é lesão, não é poupar. Você acha? Não, a informação foi do anteontem, do Zupac. Zupac, inclusive, faz a informação. Lesão negociável. Não. Existia um temor de ser algo 100% ele nunca atua. Existia um temor de ser algo até mais sério. A boa notícia é que ele não era mais sério, poderia voltar ainda dentro do mata-mata do Paulista. Só que para esse fim de semana, independentemente de adversário, não teria condição. Vai ter fichamento contra o Ituano? Não, mas tem uma tela bem interessante aí. Nossa, tem uma tela bem boa aí, hein? Atenção. É uma tela que envolve Renato. Com e sem? Mera coincidência? Com o Renato, 10 jogos, não perdeu. Sem Renato, 2 jogos, 2 derrotas. E aí? Você quer dizer Nem com isso? gol fez. Não. Eu estou perguntando se é uma mera coincidência. Eu não tô acreditando que o Tuca botou isso no ar. Claro! Só quero dizer o seguinte, Essa é a tela do coração. Essa é a tela do... pra mim, não tem fechamento, mas esse jogo eu colocaria all-in no Corinthians, entendeu? Então, pra mim, com Renato ou sem Renato, 3-0 Corinthians. Não importa, a ausência do Renato não vai fazer diferença. Nesse jogo não vai fazer a menor diferença. Nesse jogo, não. Mera coincidência? Eu acho que faz diferença porque o Corinthians é mais forte que o Renato, mas eu também acho que nesse jogo... Foi a derrota para o Bragantino e para o São Bernardo, certo? São Bernardo. 2 jogos difíceis. 2 jogos difíceis. Não marcou gol. O primeiro foi, inclusive, o primeiro jogo mesmo deles. Eu acho que para esse jogo é muita diferença. É a maior diferença que tem entre duas equipes que vão se enfrentar nessa fase do campeonato. O Ituano estava lutando para não cair até a última rodada. Sim. Não dá. E conseguiu a classificação. E os outros 2 times que não se classificaram foram rebaixados do grupo. Exatamente. O grupo era muito ruim, para ser bem direto. O grupo era muito ruim. Salvava. Então, só uma coisa, né? O grupo era ruim e o Corinthians... O Corinthians é a 5ª campanha do estadual. Então, mas deixa eu te falar uma coisa. O grupo era ruim, você fala, o grupo é ruim e o Corinthians andou de braçada. Beleza, só que o Corinthians não enfrentou esses adversários ruins. O Santos foi melhor que o Ituano. Ele pegou os outros adversários mais difíceis. O Santos fez mais pontos que o Ituano. Pera lá, mas também... A campanha do Santos ruim é melhor que o Ituano. Nesse modelo que o William desenha foi melhor, mas a gente viu o final de semana que aconteceu lá em Itu, né? E se foi melhor, até a página 2 aí, pelo modelo de você que faz 10 pontos e eu que faço 10 pontos, a gente não necessariamente joga contra os mesmos adversários. Então, eu acho que a avaliação fica deturpada. E até para São Bernardo, para Palmeiras. Eu acho que a gente passou a semana inteira aqui ouvindo que o Corinthians é o mais favorito das quartas de final. Mas eu só quero citar uma coisa. É que não tem o Renato. E aí eu acho que é o peso, sim. E é um peso. O Corinthians contra o Palmeiras fez um bom jogo. Sim, concordo. O Corinthians contra o Santos fez um bom jogo. E o Corinthians contra o São Paulo fez um jogo mediano e ganhou. Eu só acho, Vitor, que apesar de tudo isso que você está falando... Contra o Bragantino foi muito início de temporada. Apesar de tudo que você está falando... Eu não vejo essa coisa do Corinthians, é o mais favorito dos gigantes paulistas nessa fase? Quem é, então? Não é, não? Palmeiras ainda. Você acha que é o Palmeiras? Pela fragilidade do Ituano. Eu acho que o Palmeiras joga mais que o Corinthians, mas o Corinthians, pela diferença dos adversários, quando você precisa pesar um monte de coisa, a meu ver, é claro que tem Taquera, é claro que tem a fragilidade do Ituano, mas eu acho que tem um peso de um jogador que, em algum momento, você pode, demorar a encaixar alguma coisa, a ausência do Renato. E eu ainda acho que o Palmeiras está muito à frente dos outros para um São Bernardo que não chega na sua melhor forma. A gente não pode ficar se agarrando ao São Bernardo de até 3 semanas atrás, pode ser? A gente pode colocar ali? Por aí. Até 2 semanas atrás e achar que a gente vai colocar ele em campo nesse final de semana. Não acho. Eu acho que o São Bernardo é frágil, eu acho que o Ituano é muito frágil, acho que o Palmeiras é muito melhor, acho que o Corinthians está evoluindo. Está evoluindo. Nessa régua, para mim, o Corinthians evoluindo contra um Ituano muito frágil, um São Bernardo frágil e o Palmeiras que joga o melhor futebol hoje, eu acho ainda que a distância é maior para o outro lado. Acho que o Corinthians passa. Tá bom. Acho que em condições normais não sofre. Sempre bom lembrar que às vezes você pode finalizar 32 vezes e o cara lá botar uma bolinha na casinha ou empurrar para uma outra situação. Mas ainda acho que não é a maior vantagem do fim de semana. Mas, Pedro, o Corinthians passa com quem? A gente estava discutindo, a gente nem conseguiu discutir muito essa semana, vamos lá. Tem Fausto, tem Duqueiroz. O Corinthians passa. Tem Paulinho, falando das opções, tem o Maicon. Juliano joga. E aí? Você tem uma volta, você tem uma possível utilização de Paulinho. Mas no lugar do Renato? Não, então. acho que o Paulinho você começa a ganhar tempo para ele. Você começa a ganhar tempo para ele com uma fase mais aguda, para um brasileiro também, acho que você precisa pensar nisso. Mas eu acho que
não é falta de opção. Acho que é muito mais diferença. E acho que é um Corinthians em evolução, repito. É um Corinthians em evolução. Acho que tem muito valor no trabalho do Lázaro, acho que tem valor no trabalho do Fernando Lázaro, acho que tem, até pela entrevista que nos deu o Juliano aqui recentemente, isso muda. Acho que tem muita vontade desse grupo de se provar, diante de tudo que foi falado, de troca de treinador e de problema. Sim. Acho que é um Corinthians, sim, está de olho em transformar esse evolução do trabalho em resultado. E atuando em casa, o Corinthians tem sido forte. Muito. Ó, a informação que eu vi aqui e tal, joga Paulinho, no lugar do Renato Augusto. Paulinho. Paulinho substitui Renato Augusto. E você concorda com isso? Cara, assim, o problema do Paulinho era a questão física, né? E ele tá dando sinais de recuperação. Ele estando em boa forma e tal, é um cara que historicamente no Corinthians é decisivo. Não tá 100%. Então, como tá. Eu não sou médico, lá, Sim. fisioterapeuta do Corinthians, eu não sei exatamente como ele tá. Mas ele tem dado sinais de recuperação, de melhora. Ele tá, aliás, o time do Corinthians está subindo, quase todo mundo tá elevando o seu nível e o Paulinho também. Então, né, nessa partida, sem o Renato Augusto, talvez pela questão também de liderança, de experiência, de ser um jogo com caráter decisivo, e o Paulinho muitas vezes resolveu, tirou da cartola gols ou jogadas que ajudaram o Corinthians, eu acho que por isso, por esse combo, eu acho que é uma boa substituição. E aí, Birner? Eu acho tudo bem. Acho que tudo bem. Contra o Ituano. Legal. Ele não vai ficar triste, entendeu? O Paulinho, tá tudo certo. É porque eu acho que nenhuma mudança que o técnico vai fazer sem o Renato vai comprometer o resultado. Mas quem você colocaria? Se ele achar que fisicamente tem condições, eu acho o Paulinho uma opção legal. Eu quero acreditar que o Lázaro sabe o que está fazendo, né? Pela condição física, a informação que ele tem. Né? Tecnicamente, é um jogador em condições de resolver o jogo desse. Um jogador que, quando vem de fora da área, entra na área, é um jogador que consegue ter boa finalização, tem uma boa jogada aérea, vai bem por baixo. Não sei qual é o momento do Paulinho, eu não consigo avaliar um jogador que eu tô Ele tá voltando aos poucos, o que a gente vê é o campo ali. 15 minutinhos, 10 minutinhos e tal. Dentro de casa, num jogo. Tá voltando aos poucos. Vai ter Como muito todos estão voltando aos poucos. O jogo vai ter muito volume ofensivo e tal. Eu, inclusive, se tivesse que apostar, eu acho que a maior diferença de gols, e para mim eu ainda acho que o Corinthians vai fazer um jogo com mais sobra contra o Ituano do que o Palmeiras deve fazer com o São Bernardo, apesar de achar que ambos vão sobrar. Tá? Então, eu acho que é uma oportunidade para o jogador ganhar ritmo, por mais que seja um jogo decisivo, vou encarar assim. E no meio ali, Fausto, Maicon, Du, como é que monta? Com o Paulinho no lugar do Renato Augusto. Juliano também, né? Juliano, que também bem. Eu acho que o Juliano... Tem sido Rony e Juliano, né? Eu acho que o Juliano joga por causa da saída de bola. Tá. Eu acho que o Fausto, se tiver condições também é um jogador Você acha que é Rony e Juliano ou você acha que é Fausto e Juliano? Então. Eu não sei se ele vai mexer pela questão do Rony estar jogando e o time funcionar com ele. Eu iria de Fausto e Juliano. Eu também, mas acho que ele vai de Rony, Juliano e Paulinho, então, com a informação que o Bubu traz pra gente. E aí, Adson, Roger Guedes e Yuri, é isso? Eu acho. O Adson tem que jogar pra mim também. Eu acho. O Adson é o que completa... Peraí, então monta aí, vamos lá? O time que eu jogaria. Vai lá, monta aí, vamos lá. Eu jogaria com Fausto, Juliano, Adson, que aí tem bastante pegado, o Paulinho ali recompondo, e Roger Guedes e Yuri. Tá bom, hein? Paulinho, então, desde o começo. É um bom time. Paulinho, então, desde o começo. Se tiver condição, sim. Se eu tô indo, se o Paulinho não render os 90 minutos, começa com o Paulinho e depois substitui, é isso? Se ele tiver condição de 60. É isso. A questão é quanto tempo o jogador consegue atuar em bom nível. Porque futebol não é questão de fôlego, é questão de força muscular, de resistência, de outras questões mais. Fôlego também, né? Fôlego também, mas é que as pessoas que o cara tá fisicamente não tá bem fôlego. Não, fôlego é uma coisa. Só é fôlego mais fácil de você ter. Né? Você precisa ter outras coisas ali. Eu acho que o jogo também não vai exigir defensivamente tanto do Corinthians. Também acho que é um Ituano que vai pro ferrolho, né? É isso. Vai pro ferrolho. É o Corinthians achar os espaços e é isso. para ganhar o jogo. E quando fizer o primeiro, a tendência seria abrir uma porteira. Exatamente. Acho que é o clichê do futebol. É um clichêzão, né? Mas é isso. O Paulinho tem muito disso. O Paulinho é uma peça a mais. Você às vezes vai pegar um 6 contra 5 ali com o Paulinho chegando. Você vai ter um homem a mais. Se fosse contra o Palmeiras, eu não colocaria. Acho que talvez, você monta uma linha talvez de 5 do Ituano, você vai atacar com esses 5, o Paulinho é um cara que vai pisar. O cara é o papel dele é esse. Esse é o Paulinho, esse é o jogo do Paulinho. Você tem um cara mais para atacar. Entende movimentação. Sim.
Tem fã de esportes participando com a gente. Não, mas tem outro jogo pra gente falar, a gente não vai falar aqueles. Qual? Calma. Calma. Bragantino e perder, Botafogo. fala. É domingo à noite, depois de Corinthians e Ituano. Legal. Tá bom. E o fã de esportes aí, vamos lá.